ICMS, ou também conhecido como Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Os primeiros vestígios de tributação sobre serviço apareceram no Egito, onde os tintureiros pagavam imposto sobre os seus serviços. Sabe-se também que em Roma existiu um imposto sobre serviço denominado como lustralis colatio. Oficialmente, a pioneira na instituição do imposto sobre o valor acrescido foi a França, com uma taxa aprovada pelo governo em 1954. Esse imposto era aplicado a todas as operações realizadas, sejam vendas ou prestações de serviços. Ainda em 1954, a França promoveu a divisão da tributação das vendas através de dois impostos, o TVA e o TPS. O TVA incidia sobre a venda dos produtos ou mercadorias pelos atacadistas, sendo a base de cálculo o valor acrescido. O TPS incidia sobre outras operações, tais como comércio a varejo, alocação de serviços e demais prestações de serviços. Tal forma de tributação obteve tanto sucesso e reconhecimento pela Europa que foi tratada por uma comissão constituída na Comunidade Europeia, que abordava questões fiscais. Após diversos estudos, concluiu-se em 5 de novembro de 1962 que toda a Comunidade Europeia devia utilizar um imposto semelhante ao utilizado na França. O referido sistema europeu apresentava finalidades semelhantes ao nosso atual sistema tributário no que diz respeito à ISS. No Brasil, a tributação dos serviços teve início na Constituição de 1934, com a incidência apenas sobre diversões públicas, recebendo a denominação de Imposto sobre Diversões Públicas. Tal tributação era de responsabilidade dos municípios. Sinteticamente falando, antes da reforma de 1965, os serviços eram tributados da seguinte forma: havia o Imposto de Transações, que era de responsabilidade estadual, e era incidente sobre hospedagem, locação de bens móveis, conserto, pintura, construção civil e seus semelhantes. Imposto de Indústria e Profissões, que era de responsabilidade municipal, recaindo sobre o exercício de atividades lucrativas. E, por último, o Imposto de Diversões Públicas, incidente sobre jogos e outras diversões. É importante ressaltar que o sistema tributário da época estava totalmente baseado em critério jurídico, portanto, ausente o caráter econômico, consequentemente, existiam lacunas na tributação. A partir de 1 de 8 de 2003, o ISS passa a ser regido pela Lei Complementar 116/3. O artigo 1º diz: o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Quando um serviço for contratado por um tomador nacional, de um prestador sediado ou domiciliado em outro país, também haverá incidência do imposto, sendo o tomador responsável pelo pagamento do imposto. Nesse caso, a incidência do oposto ocorre, mesmo que o serviço tenha sido produzido ou iniciado a sua produção em outro país, mas que aqui seja verificado apenas o seu resultado ou benefício.